E ontem, na Câmara, discursos sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro geraram um tumulto no plenário da Casa. O clima esquentou depois de o deputado Nicolas Ferreira ironizar as acusações de tentativa de golpe de Estado por parte do ex-presidente. Olha o nível de credibilidade desse roteiro digno de Hollywood do Gonê, ao dizer de que você, basicamente, tinha um ex-presidente querendo matar o Lula. Se a gente quisesse capturar o Lula, era só botar 1251 dentro do carro e pegar ele, poxa. Agora, vocês podem imaginar que talvez, em um processo, foram ouvidos ambas as partes. Digo para os senhores, Bolsonaro, que é o alvo maior dessa denúncia, não foi ouvido. Aqui nesse país, traficante é ouvido e um ex-presidente da República não. Agora, na CPI, Bolsonaro não foi ouvido e foi indiciado. E agora na denúncia ele também não foi ouvido e assim 38 anos de cadeia para ele como denúncia. Agora, pergunto para vocês, por mala de dinheiro encontrado na casa dele? Responda para mim. Não. Foi por dinheiro na cueca? Não. Foi por corrupção? Não. Por tráfico? Não. Homicídio? Não. Foi um golpe de home office que tinha literalmente um cara vendendo algodão doce no meio do golpe, poxa. Uma terrorista que usou um batom e o outro com estilingue. Agora, prenderam até um morador de rua. Ele estava querendo o quê? Invadir aqui para poder morar? Graças a Deus que ele não chama bolo, senão ia ficar suspeito, né? Agora, um golpe sem armas, um golpe sem exército, sem mortes, sem noção. Eles fizeram isso com o impeachment da Dilma. Golpe, golpe, golpe. Se tirar o vocabulário de vocês, golpe e fascista, vocês ficam mudos. Bom, a fala de Nicolas Ferreira gerou protestos de deputados da esquerda. O líder do PT, o Lindbergh Farias, tentou responder, mas foi interrompido por parlamentares da oposição. É que não adianta gritaria. Sabe por quê? A denúncia foi feita. Agora vai começar o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Vocês podem gritar o que quiser, mas o povo brasileiro vai ter conhecimento, Tarcísio, detalhado de toda essa trama sorda, de todo esse atentado contra a democracia. Os senhores vão cortar na carne, porque vai ter eleitor de Bolsonaro que não é dessa extrema-direita, mas que votou iludido, que vai olhar, como assim? Um ex-presidente perde a eleição e faz um plano, ele participando de assassinar o presidente que ganhou. Que gesto covarde, que gesto vergonhoso. Bom, e por fim, o presidente da Câmara, Hugo Mota, interveio para conter a discussão. Entendo o ambiente turbulento político que o país enfrenta diante dos últimos acontecimentos, mas eu quero dizer às vossas excelências, se vossas excelências estão confundindo esse presidente como uma pessoa paciente, como uma pessoa serena, com um presidente frouxo, vocês ainda não me conhecem. Ou esse plenário se dignifica de estar aqui representando o povo brasileiro, ou nós não merecemos estar aqui. Aqui não é o jardim da infância, nem muito menos um lugar para a espetacularização que denigre a imagem desta casa. Eu não aceitarei esse tipo de comportamento. E aí, Carlo Cauti, vale lembrar que quem estava presidindo a sessão era a delegada Catarina, que é a terceira secretária ali da Câmara dos Deputados. O Hugo Mota estava em outra reunião, depois quando ele voltou, ele deu uma bronca ali nos parlamentares. Bom, primeiramente, colocar o Lindbergh Farias para tentar rebater ao Nicolas, basicamente, não, é entregar cada vez que ele abre a boca 100 mil votos para a direita, pelo menos, né? Então, assim, esse instinto suicida político da bancada governista que surpreende até os mais críticos, né? Mas, enfim, já tentaram fazer isso com um vídeo para responder ao Nicolas, foram pesadamente humilhados por si próprios, mas eles, evidentemente, não aprendem por seus erros e insistem. Mas é aquilo que o Nicolas falou, exatamente.
exatamente isso. Cadê o direito de ampla defesa? Cadê todas as garantias constitucionais? Sobre qualquer ângulo a gente olha esse processo, que é um processo farsa, claramente, é um processo ilegal. O fórum também, o tribunal é ilegal, o fato de estar sendo julgado pelo Tribunal Superior Federal, pelo Supremo Tribunal Federal é ilegal, é inconstitucional, deveria ser a primeira instância, eventualmente, a julgar isso, porque não tem ninguém mais, tem foro privilegiado lá no meio, muita gente sequer tinha. Paulo Figueiredo, cadê o foro privilegiado de Paulo Figueiredo? Entre outros dos 30 e tantos que estão sendo acusados. Não tem amplo direito também aliás, temos também, desculpa, Paula, esqueci de comentar, temos também o relatório turbinado com esteroides pelo Procurador-Geral da República para criar crimes que sequer a Polícia Federal indicou, ou seja, está inventando coisas. Isso significa que está inventando coisas. Se a Polícia Federal, que é o órgão que é deputado para apurar se houve ou não algum ato ilícito, não escreveu nada e depois, milagrosamente, aparece algo a mais num documento do Procurador-Geral da República, de onde ele tirou tudo isso? Da cabeça dele? Então isso também é claramente um ato ilegal. Como que vocês vão defender isso perante qualquer pessoa que tenha um conhecimento básico de direito, mas perante a história também? Como que eu me pergunto, como que essas pessoas acham que serão julgados pelo futuro? Porque esses documentos são públicos. Terão historiadores que amanhã julgarão esses atos e os nomes dessas pessoas acabarão em um lugar muito desagradável da história. Não serão relembrados como heróis, serão relembrados como os vilões disso tudo. Além de, claro, como o Augusto está falando, ter eventuais consequências jurídicas no futuro. E só terminando, onde estão? Agora, a OAB finalmente acordou. A gente viu no começo do Sem Filtro o presidente da OAB, muito diferente do seu predecessor, né, o Santa Cruz, que basicamente teria apoiado isso e assinado embaixo. Esse, pelo menos, acordou e disse, opa, não podemos nem falar mais na frente do tribunal, não podemos nem mais defender nossos clientes, então para que servimos nossos advogados? Mas cadê o grupo Prerrogativas, ou Prerro, que denunciou, segundo eles, abusos cometidos pela Lava Jato, pediu anulação, defendeu criminosos, defendeu empreiteiras, e agora? Onde que estão os defensores do devido processo legal, da liturgia jurídica, de todas as garantias dos réus, quando temos uma lista enorme de ilegalidades e eles ficam calados? Isso também acaba com a credibilidade desse grupo que nada mais queria do que cargo no governo Lula, uma boquinha que conseguiram obter, porque dezenas de membros desse clube acabaram se tornando funcionários em órgãos comissionados, cargos comissionados do governo Lula. No final das contas, é sempre uma questão de dinheiro.